Tá bom, muito obrigada. Boa noite, gente. É uma honra estar Boa aqui noite. podendo apresentar o nosso trabalho da Prodocência. Espero que vocês gostem do que eu vou apresentar, que vocês se interessem pelo conteúdo que eu vou apresentar aqui agora. Eu sou a Milena, boa noite para todo mundo. Eu faço parte do projeto de Prodocência, que pesquisa o ensino de sociologia nos países africanos de língua portuguesa oficial. E, antes de mais nada, eu queria esclarecer que nós somos um projeto de prodocência, mas infelizmente nós não estamos na escola no momento, porque nós tivemos uns problemas com isso. Dito isso, somos 5 bolsistas, sou eu, o Douglas Lopes, o Rodrigo Fernandes, a Nina Marcondes e a Lara Moll. E o Rodrigo, para além desse nosso time, nós temos os nossos apoiadores, os nossos voluntários internacionais, que é o Paulo, que é um sociólogo moçambicano, ele já é formado, e o Antônio Arnaldo, que ele é angolano. E eles auxiliam a gente no decorrer do nosso trabalho. Eu vou explicar mais ou menos por quê, né? Então, através dessa cooperação, nós conseguimos conhecer outros sociólogos, acadêmicos, estudantes, docentes, para realizar a nossa pesquisa, né, sobre as ciências sociais no PALOPS. Surge, então, a necessidade de investigar o que é a sociologia nesses países africanos de língua portuguesa, né? E qual é a sua importância? Qual a importância da sociologia na África? Ela desempenha um papel crucial no entendimento das dinâmicas sociais, econômicas, culturais, né? Afinal, é um enorme continente de e muito complexo, né? Principalmente pela a nossa história que tem em comum, né, com nós aqui na América Latina, de colonização, do passado colonial. Logo, a sociologia ela é muito recente nesses países. Ela é filha do século XXI, ou seja, ela tem mais ou menos 20 anos, né? Então, as universidades nesses países, elas foram criadas muito recentemente também. Afinal, como eram colônias e colônias, uma colônia completamente diferente, né, assim, das Américas, nenhuma universidade foi criada, né? Então, porque esse não era o objetivo, né, da época. A gente também tem que lembrar aqui que a gente está usando uma perspectiva decolonial no nosso projeto. Então, as faculdades nesses países elas não foram feitas há muito tempo atrás, elas são muito recentes. Então, além disso tudo, a sociologia também é muito recente nesses países. Como a sociologia é muito recente no Brasil, a gente julga ela muito recente no Brasil, a gente consegue entender que nos PALOPs ela é tão recente quanto. Se a gente pode dizer que ela é mais recente ainda. Então, como a gente desenvolveu esse método de trabalho para pesquisar a sociologia nesses países? Através de entrevistas, de leitura de artigos encontrados, que não são muitos, então a gente se debruçou bastante mesmo nas nossas entrevistas e na nossa cooperação com as pessoas que nós conhecemos. E explicando, né, como que nós conhecemos essas pessoas. O professor Rodrigo, que é o nosso orientador, ele já tinha trabalhos em África, anteriores a esse projeto de producência, então ele já tinha um conhecimento, ele conhecia algumas pessoas que estavam inseridas nas universidades, alguns professores, não só isso, mas também alguns angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos que vieram ao Brasil estudar, e como era de interesse, né, da área do professor, ele tinha esses contatos e nós conseguimos, através desses contatos, expandir mais ainda a nossa rede. E nós temos, então, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, porque, assim, aqui no Brasil nós usamos muito WhatsApp, Instagram, e nós descobrimos que em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, a rede social mais usada é o Facebook e não o Instagram, o WhatsApp. Então, nós temos uma página no Facebook em que nós conseguimos também nos comunicar, né, internacionalmente, fazer esse intercâmbio de saberes, né? Então, o nosso marco teórico é a educação decolonial, né? É democratizar esse conhecimento, estar fazendo esse intercâmbio. E
durante esse intercâmbio de saberes, né, essa troca de saberes, esse estudo sobre como funciona, como é a educação nos PALOPs, nós fomos percebendo que lá nos PALOPs há muitos desafios. Então, a começar pelo desafio financeiro, né, do financiamento da educação e da educação das ciências humanas, principalmente nesses países. É de dependência completamente internacional, então esse financiamento ele vem da Europa. A sociologia é subvalorizada e muito pouco financiada pelos próprios países. Então, fica a cargo mesmo da comunidade internacional. E isso acarreta em inúmeros problemas, como a falta de autonomia, a reflexão, né, sobre os conceitos que estão sendo tratados, a intenção, né? Então, quando a gente fala de autonomia, a gente está falando de currículo, a gente está falando de autonomia do professor, o que eu posso fazer aqui ou não, né? Isso dialoga muito com o Brasil, é muito interessante esse trabalho, porque a gente começa a perceber os diálogos que a gente tem com o Brasil nesses países. Em relação às ciências humanas, principalmente a sociologia, atualmente, né, no nosso cenário atual brasileiro. Então, a autonomia esbarra diretamente, né, com o interesse de construir um currículo, ou desconstruir ele, né, na base da decolonialidade. A gente vai falar que, né, a seleção de assuntos, dos argumentos, objetos ideológicos relevantes, né, que vão estar ali, eles vão pautar o que uma sociedade vai dizer, se ela está dizendo sobre ela mesma, se ela está pegando de fora, né? Então, por quê? Eu posso usar Habermas, Bourdieu, Piaget, enfim, inúmeros autores europeus para falar da minha realidade, mas eles sabem da minha realidade, ou eu sei da minha realidade e estou usando o que eles falaram para falar da minha realidade, não é mesmo? Então, o financiamento, né, internacional e de base europeia, basicamente, serve muito para legitimar as epistemologias do norte, né, do norte global, né, usando esse vocabulário, né, vocabulário da sociologia decolonial, enfim, dos estudos decoloniais. Então, enfim, satisfazer os interesses europeus, não necessariamente desenvolver uma sociologia moçambicana, uma sociologia angolana, uma sociologia cabo-verdiana, guineense, entende? Então, eu acho que esse é o primeiro desafio, são os primeiros desafios, né? E no financiamento também vai esbarrar na infraestrutura, né? A gente, no decorrer do projeto, tivemos várias questões com infraestrutura, barramos a infraestrutura no sentido de quando nós íamos fazer lives internacionais, né? Quando a gente ia fazer mesas online. Então, assim, a dificuldade, a precarização que existe nesses países com o acesso à tecnologia, às coisas, assim, à internet, aos livros didáticos, né? A falta de computador, enfim, é real. E para fazer uma live, uma reunião como nós estamos fazendo aqui agora, é um passo um pouco mais difícil de ser dado, né? E tudo isso que eu estou falando também esbarra na fragilidade da democracia. Os estudantes se sentem com o que eu falei, né, da autonomia universitária e tal, que você acaba deixando de lado por conta do financiamento internacional, né? Os estudantes começam a se sentir inibidos, né? De se colocar. Por exemplo, um dos nossos cooperadores, né, o Paulo, de Moçambique, numa nossos encontros, ele citou que ele se sentiu coibido de falar sobre Montesquieu e divisão dos três poderes. Por quê? Em Moçambique, né, no território de Moçambique, a divisão dos três poderes não é bem colocada, não é bem delimitada. Então, ele ficou com medo de falar sobre isso, porque isso estava querendo dizer ali
uma crítica ao governo, né? Enfim, e aí você vê, a gente está aqui podendo colocar, por mais que nós estejamos, né, a nossa democracia, a gente também fale sobre as fragilidades da nossa democracia, me pegou muito ele ter falado que se sentiu inibido de falar da divisão dos três poderes de Montesquieu na universidade. Imagina isso na escola básica, né? Então, assim, a gente consegue ver, né, que essa é uma democracia bem fragilizada, né? E para além dessa da infraestrutura, a fragilidade da democracia, tem a falta de motivação docente, né, que vem dos salários, da infraestrutura e tudo mais, que é um resultado desses outros desafios que eu já comentei, né? E agora falando de escola, né, como eu falei, mas desculpa, falando de escola, né, as políticas neoliberais dos anos 90 em África também atingiram muito a educação, como atingiu no Brasil, como tem atingido a gente, as políticas neoliberais, tem atingido e interferido na nossa educação. Então, assim, enfraqueceu o nível superior, vende-se a educação, né, nesses países para um modelo europeu. Existe uma coisa, um projeto chamado Projeto de Bolonha, que na verdade é padronizar. A Europa queria padronizar, né, o ensino europeu e não só isso, exportar ele para outros lugares. Esse outro lugar era o continente africano. E muitos países foram obrigados, assim, como se não houvesse outro meio para a educação dela ser salva, senão esse tratado de Bolonha, para que os incentivos internacionais caíssem sobre esses países e assim a educação, né, não falisse ou definhasse ainda mais, né? Então é vendido esse padrão europeu que nada tem a ver com esses países, sua cultura, enfim, e sobre, né, fala sobre si mesmo. Vende-se isso, a precarização, ela é mais fragilizada ainda, um país que já é fragilizado, ele fica mais fragilizado ainda, o ensino fica mais precário e trata da educação como algo mercadológico, né? Isso está muito atrelado com o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Por exemplo, falando especificamente da sociologia, a sociologia está como optativa no ensino secundário de Angola em todos os anos. Em Cabo Verde e Guiné-Bissau, ela está presente em apenas um ano do ensino secundário, desculpa. E em Moçambique, ela nem é obrigatória. Então, assim, em nenhum dos anos. Então, assim, você consegue ver, né, nesse desenho da escola, a dificuldade da institucionalização acadêmica mesmo da sociologia. Ela é fragilizada no ensino superior, porque também ela é fragilizada no ensino básico. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu não tenho profissionais qualificados o suficiente para dar aulas de sociologia nos ensinos básicos, mas eu também não tenho uma infraestrutura no ensino básico para chamar essas pessoas para pensar a sociologia. Então, a sociologia, ela caminha quase que engatinhando nesses países. Né? A gente conseguiu fazer... Como tem muita pouco... Como a gente não tem... Eles não têm nem infraestrutura básica, assim mesmo, da escola num todo, eles não têm muita produção de livro de material didático. Falta material didático nas escolas. Então, uma ação nossa foi ter enviado o livro Sociologia em Movimento, esse daqui, que se vocês têm 20 e poucos anos como eu, ou serão professores que já pegaram esse livro na mão, sabem o quão bom esse livro é, e ele foi usado, ele é usado nas escolas, né? A gente conseguiu enviar 10 exemplares, e foi super legal. Nós enviamos através de um amigo do Rodrigo Paim, né, do nosso coordenador, que estava no Brasil e estava voltando, né? Então, ele levou o livro e nós estamos até... Rodrigo, se você conseguir colocar a foto aqui para gente, eu esqueci de separar a foto dos alunos com os livros. Mas, enfim,
A falta de regularidade nas revistas acadêmicas fez a gente também não conseguir alcançar as nossas publicações, né, nesses países, né, nos PALOPs. A gente publicou em várias revistas brasileiras e internacionais, mas, porém, nos PALOPs a gente não conseguiu ainda publicar por conta da falta de periodicidade mesmo, né? Os estudos têm pouca profundidade, falta de pós-graduação, produção acadêmica num modo geral, assim, então foi bem difícil. Como perspectiva, né, como conselho, assim, eu acho que a gente pode deixar, tendo a nossa história, né, com a sociologia e o ensino da sociologia, que incentive-se, né, a pós-graduação, mestrado, doutorado. Não existem doutorado. Eu acho que agora, se eu não me engano, tem doutorado em Cabo Verde. Rodrigo me corrija se eu estiver errado, o Douglas, o outro Rodrigo também, por favor, se eu estou confundindo, qual país que adotou agora o regime de doutorado em sociologia, mas a maioria deles não tem. Então, muitos desses estudantes de sociologia, né, eles vêm para o Brasil numa cooperação internacional, que é a Unilab. Nós temos essa universidade, né, de graduação, que fica no Ceará e na Bahia, que é a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, o que acontece? Essas pessoas vêm desses países lusófonos, né, que falam a língua portuguesa, para estudar no Brasil, para se desenvolver no Brasil, e muitos deles ficam. E é daí muito que o Rodrigo, né, nós conhecemos muitos desses nossos contatos que nós temos hoje em dia. Eu acho que a gente precisa também valorizar, né, a participação dos congressos internacionais. Hoje, por exemplo, para vocês entenderem a dificuldade, né, como a dificuldade é grande, a gente convidou, né, muitas pessoas, muitos estudantes, muitos profissionais da sociologia, né, muitos pesquisadores para estarem aqui, e eles, infelizmente, não só por causa do fuso horário, não conseguiram estar presentes, né, porque realmente a situação de infraestrutura é muito precária, principalmente fora das capitais, fora de Luanda, fora de Maputo, enfim, fora das capitais dos países, né. Enfim, a gente tenta incentivar essas trocas acadêmicas, porque, por exemplo, nós tivemos a participação de uma das produções, né, que nós fizemos, um dos produtos do nosso projeto, sempre são os nossos congressos internacionais, né, que a gente faz mesas, a gente promove debates, e a gente precisa incentivar essas trocas acadêmicas, porque delas nascem muitas coisas. Por exemplo, a gente descobriu, né, a comunidade de estudantes de sociologia de Angola, que é a COESO, que são os estudantes organizados de sociologia, que eles tentam organizar o ensino e a produção de sociologia no país, e a gente conseguiu fazer fazer uma reunião, né, com eles e trocar experiências do movimento estudantil brasileiro com o movimento estudantil moçambicano e o movimento estudantil angolano, né? Eu acho que pela minha fala vocês conseguem perceber que Angola e Moçambique são países mais engajados na sociologia do que os outros. Enfim, e para fechar, eu queria dizer que muito obrigada por estar aqui, por vocês terem deixado assim a gente apresentar o nosso trabalho, pelo convite, pela aceitação da nossa inscrição. Se o Rodrigo ainda tem um tempinho para falar, né? Eu vou passar a palavra para ele, mas eu acho que eu falei tudo. Obrigada, viu? Obrigado, Milena. Antes de passar para os debatedores, o Rodrigo tinha pedido, né? Tinha ido 20 minutos, tá? Rodrigo, tá sem som. Bom, boa noite. Obrigado. Vou falar 5 minutinhos rápido. Obrigado pela excelente apresentação, Milena. Falar um pouco das nossas ações. Nós fizemos algumas lives com professores africanos, angolanos, moçambicanos. Também, como a Milena falou, enviamos material didático
para a Guiné-Bissau. Nós sabemos que o material didático é pensado no Brasil, mas nós sabemos também que tem teorias que são universais e conseguem ser adaptadas nos outros países. Nós fizemos 15 entrevistas, por enquanto, com professores sociólogos de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Nós produzimos um livro, né, de Angola e Moçambique, com 4 artigos de angolanos, de professores angolanos, e 4 artigos de professores brasileiros, numa excelente troca que teve uma ótima aceitação em Angola. Né? Nós publicamos uma entrevista com o professor Diamantino Lopes, da Universidade Lusófona da Guiné-Bissau, na revista Perspectiva Sociológica do Colégio Pedro II. Nós participamos 2 vezes da Semana do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, da CHEF, no CAP-UERJ, de 2022 e 2023. Nós participamos também do seminário discente de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco, com a participação do Rodrigo, e isso rendeu um artigo na revista Caderno de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Como a Milena disse, nós temos um Facebook com mais de 100 estudantes e professores dos PALOPs, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, principalmente Angola e Moçambique, por serem países maiores. Né? Nós também temos publicações de diversos artigos e capítulos de livro. Nós publicamos um capítulo de livro com a presença dos nossos estagiários internacionais. O livro chama-se Educação Multidisciplinar, Conhecimentos e Saberes Docentes. Então, essa publicação nos rendeu, né, essa parceria, essa troca com os nossos estagiários internacionais. Foi o grupo. Né? Também publicamos diversos artigos no estrangeiro. Recentemente, publicamos na Universidade Politécnica Salesiana do Equador, em espanhol, um artigo produzido pela gente. Também publicamos agora, não foi publicado ainda, mas já foi aprovado pelo editor, a Universidade Nacional de Cuyo, da Argentina, também em espanhol. E a partir dessas publicações em espanhol, nós fomos convidados a participar de revistas americanas e de Espanha. Então, quer dizer, nosso trabalho se amplia dentro de uma perspectiva das relações internacionais. Percebemos que existe uma curiosidade acadêmica do que é produzido na África lusófona, ou seja, uma curiosidade brasileira e também internacional. Então, a nossa perspectiva, a gente também participou de lives produzidas pela Coeso, como a Milena colocou aqui, a Comunidade de Estudantes de Sociologia de Angola, nós participamos de live que eles produziram. Né? E muitos estudantes africanos, angolanos, moçambicanos participaram de lives que a gente fez aqui. Já emitimos mais de 50 certificados para os nossos amigos moçambicanos. Muitos desses certificados ajudam, né, numa tentativa de fazer mestrado, enfim. Então, o que mais? Além disso, nós temos um doutorando nosso da UERJ, que é o Juan, que está em Moçambique agora num programa de mestrado. É um amigo do projeto, está em Moçambique. E para perceber como é importante o estudo da África nesse sentido, nós temos um doutorando na UERJ, que foi nosso aluno, que está auxiliando 2 professoras numa disciplina do mestrado na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. E, por fim, né, para fechar aqui, nosso projeto Prodocência, ele iria, acho que até junho, agora ele vai até setembro, e nós temos 2 alunos que vão tentar a bolsa do Ministério da Integração Regional, da Aniele Franco, nossa colega que estudou na UERJ, estudou no CAP, a bolsa do Ministério da Integração Regional de fazer uma parceria internacional com o Cabo Verde. É um projeto do Ministério e que nós temos 2 estagiários nossos brasileiros que vão concorrer a essa bolsa para estudar em Cabo Verde, ficar ali um tempo e trazer essa experiência para a gente. Então, a nossa expectativa é que esses nossos 2 estagiários vão forte para competir nesse projeto, nessa perspectiva governamental. E aí fecharia com chave de ouro o nosso Prodocência, com essa experiência internacional desses nossos estagiários. Bom, encerro por aqui e agradeço mais uma vez a participação da Milena e dos amigos. Bacana, Rodrigo. Muito potente o teu projeto que vocês têm tocado. Então, vou passar a palavra agora para os 2 comentadores, a Monique, colega do CAP, Monique Carvalho, e depois o professor Roberto Mosca, do Pedro II. Monique, tem até 20 minutos também. Boa noite a todos. Todo mundo me ouve? A internet Boa noite, Monique. Monique, eu acho que está um pouco baixo. Deixa eu tentar... Melhorou. Melhorou? Porque eu estou falando mais perto do fone. Isso, perfeito. Tá. Então, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, de debater, de participar dessa jornada. Acho muito importante essas trocas, né, entre
a graduação, a pós-graduação, e entre nós também, do CAP e do ICS. Então, acho que o LEPEX cumpre bem esse papel, mas gostaria que esses encontros também fossem presenciais, né? Falando com a Raquel diretamente, para ver se a gente consegue organizar coisas na UERJ, para até, enfim, né, nos vermos. Então, né, dito isso, eu enfim, fiquei muito feliz, né, com a fala, com a apresentação da Milena. Realmente, como a Alice pontuou quando estava apresentando o LEPEX, eu acho que esse projeto, né, o projeto de Prodocência do Rodrigo, é o nosso carro-chefe para uma articulação internacional, e uma articulação internacional muito especial, né, que é com países, com os PALOPs. Então, eu acho que esse caminho é muito frutífero, né? E é uma excelente entrada, e aí eu parabenizo tanto o Rodrigo quanto toda a equipe de bolsistas, né, do Prodocência. Então, a gente recebeu, eu e o Roberto, um texto que era o projeto do Rodrigo. Então, eu vou me deter menos no projeto que eu li e mais na apresentação, porque o tempo inteiro, enquanto eu estava lendo o projeto, eu fiquei me perguntando, mas como se materializa essa rede? Né? Porque eu acho que o ponto positivo, o ponto alto do projeto, né, inclusive está no título, é a formação de redes entre UERJ e instituições de países africanos de língua oficial portuguesa. Então, assim, essa rede, né, a ideia da rede, a forma como está apresentada no projeto é muito interessante, mas é muito interessante também saber os resultados, né? Então, como é que isso está se dando na prática? Porque, né, como é um projeto, a gente até, enfim, conversou um pouco e ficamos pensando o que a gente falaria, né, sobre objetivos. E aí, que bom que a gente não vai precisar falar sobre isso, que bom que eu vou poder fazer as perguntas que eu estava querendo fazer, né, a partir da apresentação da Milena. Bom, né, eu acho que a primeira coisa que me chama muita atenção é essa relação que a gente estabelece entre uma universidade do Estado e países. Né? A gente está falando de países do continente africano, que tem, né, suas especificidades, suas singularidades, suas cidades, não sei como é a divisão né, do territorial, né, em termos administrativos desses países. Inclusive, o Rodrigo coloca, já no resumo do projeto, né, há um desconhecimento sobre a questão africana, sobre a história da África, e de fato há mesmo. Né, a gente vai conhecendo a partir dos nossos interesses individuais, né, a escola fala muito pouco, como é bem pontuado no projeto, a universidade também, né, agora que vem desenvolvendo uma perspectiva que vocês chamam, né, que aqui no projeto está colocada como uma perspectiva decolonial. Então, acho que, né, é fundamental ter que esse conhecimento apareça, e apareça principalmente por essa rede, né, por esses professores de sociologia desses países. Só que aí são países, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Como é que, metodologicamente, vocês estão conseguindo fazer um desenho dessa pesquisa, né? Porque vocês estão privilegiando as capitais, ou não necessariamente. O que acontece a partir da rede de relações, e essa rede de relações, como vocês colocaram, dos estudantes, vão, né, surgindo estudantes ou professores de outras cidades, né, desses países. Angola e Moçambique, né, como vocês colocaram, são mais desenvolvidos, mas Guiné-Bissau e Cabo Verde também têm as suas questões, né? A primeira coisa, quando a Milena começou a falar, que fez entrevistas, eu anotei aqui, né, no meu papelzinho, quantas entrevistas, quem eram os entrevistados, como que eles, né, se colocam ou compreendem a sociologia. Eu acho que tudo isso são questões muito enriquecedoras, né? E aí tudo que eu estou falando, na verdade, é mais do ponto de vista da contribuição
e, né, e menos de pergunta, assim, né, mais das curiosidades que a apresentação da Milena suscitou, das inquietações, né? Então, uma outra coisa, né, quando ela estava descrevendo o cenário, né, o contexto em que a sociologia está presente ou não está presente nas universidades ou nas escolas desses países, e principalmente na pós-graduação, quer dizer, também na pós-graduação, eu fiquei pensando muito claro, né, guardado as devidas proporções, no caso brasileiro. Então, assim, a sociologia aqui também, apesar dos avanços, a gente tem uma intermitência na sociologia, agora com a reforma, a gente vê a sociologia perdendo espaço, né? Vamos ver como é que vai ser a votação no Senado, mas o que está posto hoje é a sociologia dando lugar, né, ao projeto de vida ou a disciplinas eletivas, que aí perde um pouco da potencialidade das ciências sociais como disciplina na educação básica, e que, né, tantos colegas nossos que vieram até antes da gente lutaram para permanecer. E aí a gente está olhando, vocês, né, na construção dessa rede, para uma realidade que também está bem próxima. Claro, né, não tá, acho que a gente avançou um pouco mais pelo que vocês colocaram, né, do campo que vocês identificaram, mas a gente, né, pode, de fato, estabelecer uma série de articulações, né, e de trocas, né, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, se não teria, né, uma possibilidade de, a partir desse projeto, ter um convênio mais formal com a UERJ mesmo, né, para que tanto os nossos estudantes, ainda na graduação, possam ir a esses países, quanto eles virem. Eu sei que eles virem, né, a gente tem, mas de estabelecer uma troca mesmo, né, de a gente conseguir elaborar pesquisas e projetos, né, e troca de materiais didáticos, tudo mais, de forma mais institucionalizada, digamos, né, não só pelas redes de relações afetivas, né, mas que também isso se torne uma coisa mais institucional. E aí, por uma última coisa, que eu falei que ia ser bem, bem breve mesmo, é a questão, e aí mais conceitual, né, que está no projeto e que também está na fala da Milena, que é esse conceito de decolonialidade. Eu acho que vocês falam, né, o texto apresenta, mas eu, como socióloga, me sinto falta do conceito. É como se vocês partissem do pressuposto que todo mundo sabe o que significa uma educação decolonial. Então, a partir desse pressuposto de que todo mundo sabe o que é uma educação colonial, eu apenas vou falando sobre a educação decolonial, a importância da rede, a importância da troca, mas a mim, né, pelo menos, faltou um pouco de conceituar a ideia de educação decolonial. E aí, isso que também está no projeto, que foi um pouco, eu senti uma lacuna nesse sentido, que é trazer autores da decolonialidade e autores não só luso, da África lusófona, mas também latino-americanos, que tem uma bibliografia bem grande, né, e bem potente da questão da decolonialidade, e brasileiros também, né, que estão trabalhando com essa questão para apresentar conceitualmente, estabelecer um debate mais estreito, né, com a sociologia, né? Então, o Rodrigo começa a falar aqui no projeto, né, apresenta com Paulo Freire, mas podia ser com outro autor, né, decolonial, né, podia ser com alguém, né, com o próprio Aníbal, esqueço o sobrenome dele. Então, assim... Quijano. Então, eu acho que, né, poderia complementar, né, para enriquecer o projeto. Enfim, eu tenho certeza que vocês têm esse debate, que vocês fizeram esse debate, mas eu acho que isso poderia ser explicitado.
E aí, né, só para fechar mesmo, eu queria que vocês disponibilizassem esses textos para a gente, né? Porque eu fiquei com muita curiosidade de ler, né, os resultados dessa pesquisa. Eu cheguei a ver o livro, né? Muito, muito legal mesmo, mas não tive a oportunidade de ler. Então, eu acho que seria bom também compartilhar, né, circular mais esses artigos entre nós, né? Às vezes a gente produz muito, mas a gente fica muito, né? A gente publiciza pouco o que a gente faz, e a gente faz geralmente muita coisa. Então, acho que seria bom também, né, a gente ler sobre os resultados, não só sobre o que se pretende fazer, mas o que de fato está fazendo. E, no mais, parabenizá-los novamente, né, Rodrigo, Milena, o Rodrigo Fernandes, Douglas, e a Nina, né, que não está aqui. Eu acho que é isso, né? Acho que eu falei todo mundo do projeto. E, enfim, foram meus alunos também. É muito bom ter essa troca com os estudantes que passaram pela gente, né, nas disciplinas do CAP. E, enfim, né? É isso. Parabéns. E passo a palavra para o Roberto. Roberto? Tem até 20 Posso, minutos também, Mosca. Claro. Muito bom ter você aqui. Não devo usar tudo isso, não, mas vamos lá, então. Fazer aqui os agradecimentos de praxe, né? Até tive contato com o Monique essa semana, na segunda-feira, né? Acho que isso por si só já mostra a potência, né, de eventos Roberto, como esse. Tá sem som. Tá mutado. Mutado? Continua sem som. Eu tô ouvindo ele. Falando, Eu não. Agora mudou. Eu não estou ouvindo. Não tô ouvindo, não. Alguém tá me ouvindo agora? Vocês me ouvem? Eu tô sim. Tá, Wallace? Tô te ouvindo. De repente Os alguma outros me coisa... Engraçado, Só ó, você. Rodrigo. Só eu? Só você? O José Amaral também foi, tô ouvindo. Eu não tô Deixa eu ouvindo, não. tentar. A Priscila disse que ouve, Zé Amaral disse que ouve. Eu tô ouvindo bem. Agora, me Luiz ouve? está ouvindo. Só os eleitos. Que curioso, nunca vi isso. Não tô ouvindo. Então segue, Roberto, segue falando aí pra quem te ouvir. Acho que muita gente está ouvindo, né? Gente que não está ouvindo. Eu tô com medo de não gravar, mas tudo bem. O evento está Não polarizado. deve ser culpa dele, não. Olha, eu recomendo, quem não está ouvindo, atualizar. Sair, entrar é uma possibilidade. Né? Mosca, agora eu também não te ouço, não. Não ouço, não. Só vejo tua boca se mexendo. Eu posso responder a pergunta da Monique, os questionamentos da Monique, enquanto o Mosca vai conseguindo tentar resolver isso. Deixa eu falar com ele. Ô, Mosca, faz o seguinte, tem como tu sair e entrar novamente? Faz isso, Mosca. Sai e entra. Vou fazer isso. Vou sair. Agora apareceu o teu som. Agora eu ouvi. Era o fone dele, ele tirou o fone. Ele tirou o fone e conseguiu. O fone dele acho que estava dando essa interferência. Mas pode, Rodrigo. Pode, se quiser adiantar, pode responder sim. Obrigado, Monique, pelas perguntas. Nós fizemos 15 entrevistas estruturada com professores africanos, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. São Tomé não tem sociologia, a gente tiver muita dificuldade, o país é muito pequeno. E nessas entrevistas, a gente, assim, foram entrevistas que nós conseguimos fazer. Algumas respostas não foram muito boas, foram curtas, enfim, não teve detalhamento, então as entrevistas, algumas não valeram muito, né? Outros professores, nós mandamos a entrevista e até agora não devolveram. Vou pegar o exemplo do amigo aí, do Wallace Belchior, que fez doutorado no IESP. Na verdade, tivemos alguns moçambicanos que fizeram doutorado aqui no IESP e voltaram para Moçambique, enfim, facilita o contato, né? São pessoas que a gente tem certa intimidade. Alguns professores, pela intimidade, né, a gente, além de fazer a pesquisa, a pergunta, a entrevista estruturada, a gente fez questionamentos pontuais depois, avançamos das perguntas, enfim, até por essa intimidade que a gente tem com outros professores. Mas continuamos a fazer essas entrevistas, continuamos a pautar, enfim, continuamos nesse sentido, avançar
na pesquisa. O material que chegou para você e o material que chegou para o Mosca é um material que foi produzido em março de 2022, no início do Prodocência. A coisa avançou muito, né? Em março, a gente tinha saído do PIBID, a gente ainda estava voltando da pandemia, sem máscara, botar máscara, tirar máscara. Enfim, então o material que chegou para você é um material bem, de fato, bem antigo, né? Nós avançamos muito com relação a isso. A ideia boa e muito boa, e já estamos focados nisso, é buscar uma cooperação internacional institucional, acadêmica. Um dos grandes contatos institucionais que nós temos em Moçambique é com a Universidade Licungo, que fica na província do Beira. A UERJ tem parceria acadêmica institucional na área de geografia com a Universidade Licungo, né, através da professora Kátia Silva. Mês passado, algumas autoridades da Universidade de Licungo vieram para a UERJ e conversaram com a reitoria, enfim. E a própria professora Kátia foi para Moçambique recentemente. Então, a nossa ideia é procurar a professora Kátia e fortalecer, já que a UERJ já tem parceria com a Universidade de Licungo, fortalecer pelo menos com o país essa cooperação internacional, que você tem um trâmite burocrático, que é uma coisa que é longa, mas o material para apresentar ali no Departamento de Cooperação Internacional da UERJ, na Diretoria de Cooperação Internacional DIRCINT da UERJ, que fica ali no térreo ali. Esse material já está pronto, nós já temos isso na cabeça, esse material já está pronto, e aí vai para a reitoria, vai para a universidade, assina papel aqui, assina papel ali. A nossa ideia é que não envolva dinheiro no primeiro momento, seja só troca de material, lives, enfim, produtos acadêmicos. Na verdade, no primeiro momento, para facilitar, são produtos acadêmicos. Mas esse é um processo. É um processo que é um pouco lento, né? Porque até chegar lá... a gente sabe como funcionam as coisas burocráticas não é, ainda mais quando envolve outros países em termos de cooperação internacional. Mas isso está em vista, temos material já pronto para isso, agora falta dar a sequência na papelada burocrática. E aproveitar que a UERJ já tem parceria com a Universidade de Licungo. Então é isso. Não sei se o Mosca... Não sei, me escutam? Bom, agora sim. Sim, Mosca. E? Pedro tá até comemorando ali. Maravilha. Bom ver o Pedro, né, que não vejo há algum tempo. Esse, acho que, como eu falei, é um dos pontos positivos, né, pontos fortes assim desse evento que a gente está organizando, né, tanto as jornadas como o seminário, e a gente poder, né, restabelecer contato com nossos pares que, por muitas vezes, né, na dinâmica objetiva do dia a dia dos nossos afazeres, né, acadêmicos, profissionais, a gente acaba não conseguindo achar esse espaço, né, e fazer um esforço como, né, e aí acho que todos nós reconhecemos na Raquel aí como uma grande liderança, digamos, né, do ponto de vista da mobilização e da organização, mas acho que todos nós que estamos aqui, né, essa hora, meu time, na verdade, jogou ontem, né, mas imagino que o time de muita gente está jogando hoje, ou vai jogar ainda, ou não também, só de estar aqui e estar se privando da janta, né, dos afazeres domésticos também que fazem parte do nosso dia a dia, já mostra, acho que, uma vitória, né, do ponto de vista do campo do ensino das ciências sociais, né, ou da sociologia escolar, né, o Wallace usou muito bem lembrado a ideia do ensino das ciências sociais, que é muito caro, né, a Bex trabalha muito bem isso, como o Wallace falou no início, e acho que para a gente é uma grande vitória, né, espaços como esse de troca, e inclusive, semana passada eu tive aqui, eu vim para cá pensando como manter, né, o sarrafo do nível que foi bem elevado semana passada, e hoje também a gente teve aqui apresentações, né, e um debate de um nível bem satisfatório, né? Acho que isso que mobiliza a gente realmente estar aqui. A gente está aí com 28, foram 35 em algum momento, né? Acompanhando o evento. Acho que isso tem que ser sempre reivindicado, né? Pelo esforço que a gente faz. Bom, e aí revendo vários amigos, né? E o esforço, por exemplo, do LEPEX, que é esse grande guarda-chuva, pelo que eu estou entendendo, né? Onde o projeto do Rodrigo está inserido, mas também o Wallace, eu fiquei bem surpreendido, por mais que a gente tenha essa, né, afinidade, relações afetivas, mas, por exemplo, eu que estou aqui no Departamento de Sociologia do Pedro II, que sou doutorando no PPCIS, estudando, né, o desenvolvimento, a evolução do campo do ensino de sociologia no estado de Rio de Janeiro, fiquei surpreendido com a apresentação do Wallace, né, muitas
frentes e muitas iniciativas que eu não tinha ideia que aconteciam no LEPEX. E isso também acho que é uma importância de eventos como esse, a gente se informar, publicizar nosso trabalho, porque o trabalho do Rodrigo ali, a gente até conversou, né, Monique? Tá na fronteira da extensão, da pesquisa, né? Mas como é difícil, né, sobretudo estando no Pedro II também, assim, imagino que no CAP vocês de alguma maneira passem por isso, conseguir dar conta da nossa tarefa, ou da nossa missão, né? Trabalhar ensino, pesquisa e extensão, né? Na educação básica, como é difícil, porque cada vez mais, né, nos jogam, né, para uma lógica do professorista, o professor que vai cada vez mais aumentar a sua carga dentro da sala de aula e que poucos recursos, né, sobram, sejam humanos, sejam financeiros, para a gente trabalhar pesquisa e trabalhar extensão. Então, louvar aí o trabalho do LEPEX em geral, né, dos 5 guerreiros que estão lá no CAP da UERJ. A Monique agora acho que não está diretamente lá, mas faz parte da equipe. E do Rodrigo em particular. E aí, já entrando no trabalho, nos comentários sobre o Prodocência, o projeto, né, de extensão do Prodocência, eu conheço o trabalho do Rodrigo porque eu fui um dos revisores lá da entrevista, né, que a gente publicou na Perspectiva Sociológica, número 25, em 2020, do Domingos, né? Domingos, que é coordenador de um curso de licenciatura na Guiné-Bissau, né? Se não me falha a Diamantino Lopes. Isso. E, inclusive, aproveitando o espaço, vocês falaram que tem as entrevistas e a própria Milena, né, falou da dificuldade de publicação. A gente está assumindo, o Zé Amaral, não sei se está por aí ainda, ele é o novo editor da revista Perspectiva Sociológica nesse próximo período, e a gente já deixa aqui consignado, né, um convite à publicação do material que vocês têm, né, para os próximos números, né, procurar a gente, que acho que é assim que também a gente pode fazer essa troca e fortalecer o campo, né, da pesquisa, do ensino de sociologia, das ciências sociais, em particular no Rio de Janeiro. Eu li o projeto, né, e aí, como o Rodrigo falou, ele foi escrito lá em 2022, né, ele está findando agora em 2024, eu vi que tem essa temporalidade do projeto. A apresentação da Milena me trouxe algumas questões, né, que eu vou colocar aqui, mas o que me chamou muita atenção, o que eu acho muito positivo, né, não vou ficar me repetindo aqui, Monique já pegou alguns pontos que seriam os pontos fortes do projeto, mas acho que o projeto tem um elemento, para mim, que é fundamental, que é a tentativa de criar uma identidade, né, do ponto de vista desse licenciando que está acompanhando ali o Prodocência, né? E uma identidade, como o Alex falou e foi dito aqui, que ultrapassa, né, uma identidade de uma intervenção nacional, né? Seria um tipo de professor pesquisador que vai ter aí essa talvez uma identidade de pensar o ensino de sociologia para fora das nossas fronteiras, né? Isso, para mim, é algo sensacional, assim, né? Proporcionar aos nossos licenciandos uma experiência como essa é algo único, né? Eu pelo menos, não conheço outro trabalho que tenha essa característica, a não ser, né, as bolsas de intercâmbio, sanduíche, né, convênios, mas do ponto de vista de estar ancorado, né, sair da escola básica na parceria com a licenciatura, proporcionar isso aos nossos licenciandos, por si só, já acho algo muito interessante. Eu, na verdade, essa mobilização de esforços também que o projeto faz e que imagino que seja uma dificuldade, o que eu vi, e depois eu vou mandar, eu fiz algumas anotações no projeto, mando para o Rodrigo, né, para dar um retorno mais formal, que acho que o espaço aqui não é para isso, mas para a gente trocar essa ideia, quais foram as principais dificuldades? Vocês falaram um pouquinho, né? Isso eu queria escutar um pouquinho de vocês. O Rodrigo é autor do livro didático, do Sociologia em Movimento, ou essa troca existiu.
eu vi lá no projeto, e eu sei porque eu também, né, todos escrevemos projetos, quando a gente pensa um projeto, a gente quer abraçar o mundo, mas, e vocês falam das avaliações, acho que está, né, chegando muito perto desse momento da avaliação do impacto do projeto. Dá para ver assim, que o impacto no perfil desse, na verdade, na trajetória desses graduandos que participaram como bolsistas, né, são 5, se eu não me engano, eu imagino que seja bem positivo, um balanço bem positivo. Mas eu vi que o projeto ele pensa muitos, digamos, produtos, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas muitos produtos, e vocês mesmos relataram muitas dificuldades em chegar a concretizar aquilo que está listado lá. Então, falar um pouquinho dessas dificuldades no dia a dia, né? no fazer, no caminhando do projeto, né? Como é que isso apareceu e como é que isso se deu. As redes concretas, vocês falaram um pouquinho, mas pudesse voltar a isso, o que tem de concreto para frente? Se o projeto pretende ter uma continuidade, né? Porque se ele finda em agora em setembro de 24, o que Rodrigo está pensando, né, com os bolsistas? Vai existir uma renovação por conta da forma, né, da conclusão do curso desses bolsistas ou não? E acho que é isso. Assim, algumas, Monique já falou, eu senti falta também de um diálogo com uma bibliografia um pouco mais ampla, mas isso acho que também faz parte do amadurecimento do projeto. Enfim, eu gosto muito da pegada do Mambembe, que né, não é necessariamente um país de africano, PALOP, assim, né? Eu vou aprender essa sigla também. Mas eu acho que é bem interessante. Aqui no Brasil, acho que, né, tem alguns autores que são autores que... O Florestan Fernandes é um autor que eu gosto muito, né, que vai trabalhar essa questão da decolonialidade na chave mais marxista, mas acho que... E ligado mais também à questão do trabalho. Enfim, acho que é isso. Só para tentar abrir para o diálogo também, a gente está indo aí para... Obrigado. Obrigado pelas perguntas e pela questão, Mosca. Vamos falar de dificuldade. A dificuldade é muita. Imagina você fazer ciência na África, você produzir na África, né? A Milena falou da falta de infraestrutura. Né? Falta de infraestrutura. Vamos pegar o exemplo da noite de hoje. Né? Eu estava conversando agora há pouco com alguns angolanos que queriam participar. Estavam acordados até agora, queriam participar. Só que o pacote de dados da internet deles não deixava entrar no Google, na plataforma do Google. Eu consegui conversar com eles pelo Facebook, mas eles não conseguiam entrar na plataforma do Google Meet, porque o banco de dados não permitia. Ou seja, então isso é bem constante. Né? Nas nossas atividades, nas nossas reuniões, é bem constante esbarrar com essa falta de infraestrutura tecnológica. Né? Então a dificuldade é o tempo todo, o tempo todo. Com relação a essas entrevistas que a gente fez, como eu falei, você tem dificuldade, muitos professores não dão um retorno. Né? Nós fizemos uma entrevista, ou tentamos, mandei já 5 e-mails para uma professora, para uma socióloga da Guiné Equatorial. Guiné Equatorial é um país que é praticamente o único país de colonização espanhola, só que eles agora entraram nos PALOPs, certamente por motivo econômico, mas que tem uma ilha ali que fala português, então você tem um motivo para isso. Mas, enfim, ela não respondeu. Né? Então, eu tenho vários casos de professores que não responderam as entrevistas e a gente tem que insistir. Na verdade, a gente tem pouco material sobre isso, sobre sociologia na África, como a Milena colocou aqui. Né? Tem um trabalho monográfico de pós-graduação, mas são poucos doutoramentos, né, nos PALOPs. Tem um em Angola, um em Cabo Verde, com pouquíssimos alunos. Então, na verdade, a dificuldade é essa, né? Você ter essa perspectiva monográfica dos trabalhos, então é necessário você fazer entrevista o tempo todo. Uma outra dificuldade é que a biblioteca africana ela é muito colonial por conta dessa dificuldade de trabalhos. E como a Milena colocou, né, na apresentação dela, a sociologia é muito jovem. Ela em 2002, 2003, 2004, então ela tem 20 anos. Né? Então, é necessário, nesse sentido, por essa jovialidade da sociologia, essa maior cooperação, né, entre os países. Né? Então, o que acontece é que os professores de sociologia dessas universidades, muitos estudaram no Brasil e em Portugal. O fato de ter estudado no Brasil, isso ajudou muito no nosso contato. Né? Muitos são amigos nossos,
como, por exemplo, o Belchior, que é amigo do Wallace, o Francisco Conceição, também é amigo do Wallace, que fizeram o IESP. Né? Eles gostam muito da universidade, a UERJ abraça jovens africanos que estudam na graduação e no IESP, né, com essa parceria internacional. Então, as dificuldades são muitas, que vão desde a infraestrutura, desde essa biblioteca colonial, né, que existe, essa perspectiva da decolonialidade que surge nos latinos, ela ainda é forte. Essa colonialidade, ela ainda é forte nos países africanos, né? Justamente pelo fato das universidades serem jovens universidades, a sociologia, uma nova área do conhecimento, enfim, então essa perspectiva da colonialidade se faz ainda muito presente nos países africanos. E você falou que mais foi dificuldade, e a dificuldade são muitas. O impacto para os graduandos, né? Para os graduandos. Bom, como eu falei, a gente está com uma expectativa muito boa agora de 2 graduandos nossos, o Douglas e o Rodrigo, que eles vão participar desse processo de seleção para conhecer Cabo Verde, fazer um trabalho de parceria com a Universidade de Cabo Verde. A gente está com uma grande expectativa que eles consigam, pelo trabalho que eles já desenvolveram na pesquisa, né, pelas publicações que eles já têm. A gente sabe que graduando tem dificuldade de publicar, né? A gente sabe disso. Então, você participar de um projeto desse, que tem uma envergadura africana, né, é excelente. Então, a gente está com uma boa perspectiva que esses dois vão para Cabo Verde através do Ministério da Integração Racial. Mas, que mais? Bom, para frente, pensando para frente, avançar na questão da cooperação internacional. Agora, essa cooperação tem que ser muito bem feita, sabe? Tem que ser muito bem feita, justamente por essa falta de infraestrutura. Assim, se a gente pensa em live, a gente tem que escolher bem o nosso parceiro. E enfim, é aquele parceiro responsável, né? Porque tem parceiros que não são responsáveis. Então, a gente está selecionando o nosso parceiro, que provavelmente vai ser da Universidade Licumbo, aproveitar que a UERJ já tem parceria com a Universidade Licumbo da Beira, em Moçambique. Enfim, nós estamos mapeando os professores, qual o professor ali que esteja disposto a fazer essa parceria internacional conosco. Então, nesse momento é isso. O Prodocência, ele vai voltar um novo modelo, mas ele vai voltar a partir de setembro, vai ter um processo de seleção. Nesse processo de seleção, minha perspectiva é avançar nesse trabalho que a gente está fazendo, né? Tem muita coisa para ser feita. E com relação aos bolsistas, bom, o tempo dos bolsistas acaba e a gente tem a expectativa que eles vão para o mestrado, doutorado, enfim. É um projeto que se encerra em setembro, era para se encerrar em junho, mas avançaram 3 meses, se encerra em setembro e aí vamos renovar os bolsistas. Mas mais uma coisa, eu lembro que nós temos não é bem carência, mas nós temos muita curiosidade de entender a África e o contexto científico e sociológico da África pelo fato da UERJ ter presença de alunos negros. Então, a curiosidade acadêmica ela é muito alta entre os nossos estudantes de sociologia. Então, certamente, teremos novos quadros de estudantes extremamente interessados em estudar a África e que certamente vão enriquecer muito um projeto futuro. Pego mais uma vez como exemplo o Juan, que é o nosso aluno de doutorado, que está em Moçambique, fazendo trabalho trabalho de campo, e que certamente vai ser um quadro importante, não só para o projeto, para a universidade. Enfim, digo que a renovação é muito boa, né, diante da perspectiva dos nossos discentes. Maravilha, Rodrigo. Eu vou antes... Raquel quer fazer um comentário antes de eu passar para a Mariana. A Mariana ainda vai trazer os comentários dela, né? Eu queria só aproveitar a fala da Monique, né? Falando, vamos fazer encontros presenciais para reforçar que em agosto a gente vai ter um super encontro presencial lá na UERJ de 3 dias. E a propaganda que eu quero fazer é que uma das mesas redondas vai ser sobre teorias social e educação e com uma professora da Bahia que vai trazer a discussão decolonial para as pesquisas em educação. Então, fica aqui já a propaganda para vocês não perderem esse evento. Quero também agradecer as considerações que o Roberto e o Wallace sempre fazem, esse tipo de investimento que a gente faz, mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito impressionada com a capacidade de trabalho do Wallace e do Rodrigo, porque eu não consigo fazer metade com os meus estudantes que eles fazem. Eu também sou coordenadora de pró-docência, então eu quero ter um curso com vocês para saber o que vocês fazem de especial para botar a garotada para trabalhar, e eu fico encantada toda vez que eu ouço vocês
trazerem as coisas e fico animada. Às vezes eu estou desanimada com a licenciatura, mas só de ficar perto de vocês eu já mudo o meu humor, tá? E depois, quando a Mariana falar, eu vou fazer uma consideração pequena em cima de uma fala do Pedro, que eu gostei muito, mas eu vou deixar, vamos ouvi-la melhor agora, tá? Para ela responder. Obrigada. Tá. Deixa eu organizei aqui as perguntas. Como eu cheguei a esses professores? A primeira professora que eu entrevistei, eu fiz estágio com ela, um dos estágios obrigatórios, e aí eu convidei ela para ser minha interlocutora. E aí, nessa dificuldade, que ainda estava um momento meio conturbado ali, a Raquel me indicou alguns contatos. E aí foi a partir da Raquel que eu cheguei nos outros professores. As escolas que eu realmente não botei nenhuma informação muito específica, porque foi uma preocupação também desses professores de eu não mencionar as escolas. Então, eu botei região, talvez eu devesse ter falado de bairro, né, realmente, mas as escolas são 2 na Tijuca, uma no centro, né, uma em Oswaldo Cruz e uma em Andaraí. Deixa eu ver, mas sobre o resto da comunidade escolar, realmente eu não aparece tanto assim no relato desses professores, com exceção dessa situação da professora que o diretor da escola propriamente defendeu a prática docente dela. Mas aí o Paulo ele traz um pouco mais, né, essa questão. Ele fala que ele se sente um pouco sozinho. Eu acho que, se eu não me engano, na escola que ele dá aula, é uma escola técnica, eu acho que ele é o único professor de sociologia. Então, ele fala um pouco como ele se sente sozinho, que ele não sente que ele tem uma força para ser uma voz crítica no meio da escola. Assim, eu estava até revendo aqui a entrevista com ele, porque tem muita coisa para falar. Assim, eu me vi, quando eu estava analisando, eu me vi com dificuldade de conseguir selecionar coisas, porque foi uma entrevista super longa e eu acho que dá para fazer mais coisas em cima dessa entrevista só. E também, se eu fosse entrevistar ele de novo, trazer mais coisas. E aí ele fala que em uma outra escola que ele deu aula antes, né, aconteceu uma situação de relatos de assédio surgindo, e eu acho que ele traz muito desse lugar do receio mesmo. Ele fala que gênero é uma caixa de Pandora, assim, que se você começa a falar, vão surgir várias coisas. Então, ele fala isso até com uma forma que ele fala de se proteger também, porque ele acha que ele não tem capacidade de lidar com isso, assim. Sobre ele, então, acho que respondeu essas questões sobre o Paulo, mas realmente é uma entrevista super interessante. Quando eu conversei com ele por WhatsApp primeiro, ele falou assim, poxa, sua pesquisa está vindo num momento ótimo, assim, porque eu quero muito falar sobre isso. Então dá para ver que ele queria realmente falar sobre essa questão, e eu acho que para ele é uma questão que faz ele se questionar da própria prática docente, né? Como é que para ele falta, porque para mim eu entendo que ele entende isso, que falta esse trabalho, falar de gênero, mas ele não consegue saber como ele vai trabalhar isso, assim. E aí, sobre as questões que o Pedro trouxe, né? Sobre o silenciamento no currículo, inicialmente eu queria falar sobre por que não tem no currículo menção a gênero e por que está uma forma implícita, mas aí, conforme foram as reuniões com a Raquel, eu fui querendo ir para um lado de entender não por que ele não aparece e não discutir isso, porque eu acho que seria uma outra discussão, mas de ver como é que os professores estão traduzindo esse currículo, como é que eles estão se apropriando desse currículo. Sobre a Maria Lugones, que eu botei na epígrafe, foi, na verdade, porque eu estava lendo muito a Butler e a Scott, na época eu estava fazendo uma disciplina também sobre gênero, e aí a Maria Lugones, ela apareceu depois de eu já ter terminado, entendeu? Então eu botei na epígrafe porque eu achei que também encaixava, eu botei a Bell Hooks também, eu achei que encaixava as duas ali, conversavam com o texto, mas eu teria utilizado, eu acho também, eu acho que ela é muito boa para isso, assim, e a Scott,
a Butler, eu queria muito falar dela, assim, eu não queria ficar só nessa conceituação da Joan Scott, então eu trouxe a Butler. E aí, por que eu fiz entrevistas? Porque no período curto de eu realizar a monografia, não tinha como eu me inserir nas escolas estaduais, porque tem toda uma burocracia para eu estar ali dentro. Até para fazer os estágios já é uma burocracia absurda. Então, para eu seria muito interessante eu acompanhar aulas, né, sobre gênero, essas discussões, mas não tinha como. Então, eu fiquei nas entrevistas mesmo. Mas talvez isso para frente também seja uma coisa interessante de ver a prática docente deles, não só os relatos, né, não só como eles entendem. Deixa eu ver mais alguma coisa. E aí, sobre a última coisa, eu agradeço todas as indicações e algumas coisas que eu já tinha pensado também, né, sobre pensar o currículo de graduação e a recepção de outros atores. Eu pensei também sobre os estudantes, mas eu também achei que seria uma coisa que não daria para fazer durante a graduação em 6 meses de monografia, então seria difícil, mas talvez para frente também seria interessante. E aí, sobre a questão das famílias, foi algo que foi, acho que, uma das partes mais difíceis para mim, assim, quando eu peguei as entrevistas e eu me deparei com questões que eu não tinha lido previamente, né? Não tinha tido essa bibliografia sobre isso, e aí eu precisava discutir, precisava pelo menos analisar essa parte, e aí realmente faltou mais bibliografia sobre isso, e faltou eu me inteirar sobre essa questão. Então, eu agradeço também as suas recomendações. É isso. Então, eu vou aproveitar esse ponto aí que a Mari falou para eu falar o seguinte: tem sido muito gratificante para mim fazer orientações de estudantes com interesse em temáticas educacionais. Eles me surpreendem na forma como eles fazem. A gente dá as orientações, mas depois eles andam com as próprias pernas, né? E para mim, receber o texto da Mari também foi uma surpresa em termos de escrita, de qualidade, de amadurecimento e de fala. Hoje, eu quase nunca vi a Mariana falando e fiquei muito impressionada com a articulação dela. Parabéns, viu? Isso para mim é inédito. E o que eu queria dizer, quando o Pedro chama a sua atenção, Mariana, sobre a questão da relação da família com a escola, talvez nesse processo de orientação, tem uma hora que eles ficam isolados, e não, só enquanto com a gente quando está com o trabalhinho pronto, né? Então, fica aquele vácuo. E eu não imaginava que você tivesse com tanta dificuldade assim, para articular a literatura. A questão é que a gente, às vezes, é etnocêntrico na hora de avaliar o comportamento das camadas populares em relação a qualquer coisa. Acho que é por aí um pouco que o Pedro está falando. Quando a gente diz assim, a camada média, a camada popular não tem relação com a escola, mas não tem a relação que eu, de classe média, teria com a escola, ou que eu imaginaria que seria o jeito certo de ter relações com a escola. A camada popular, ela tem uma relação específica com a escola, que é dela, de pessoas que às vezes não são alfabetizadas, os pais, né, ou que não entendem o currículo escolar, mas tem uma relação de certos tipos. E nós temos uma autora muito boa aqui no Brasil, que me foge o nome, que eu uso sempre em curso quando eu dou Sociologia da Educação, que discute isso, esse conceito que a gente tem, essa ideia que a gente tem, que acaba virando um conceito. As camadas populares não se relacionam com a escola. Tem um jeito próprio de se relacionar, né? E que vai perpassar até aquelas pessoas com trajetórias longas, como esse trabalho do Jailson dos Santos, que o Pedro sugeriu a leitura, que a gente já tinha falado dele também, né? Mas é importante, tá? Então, ouça bem essa indicação do Pedro, que vai ser legal para o teu trabalho, para a gente pensar outras coisas daqui para frente. Quanto ao incentivo para ela publicar, eu estou já falando isso desde algum tempo, né, Mari? Vamos enfiar o seu trabalho, de quebrar ele em alguns pedacinhos e botar em publicação, tá? Porque você merece, seu trabalho é um nome muito bom. Nem a Desago, não, tem uma outra autora que trabalha especificamente sobre a longevidade da trajetória acadêmica estudantil dos estudantes de camada popular, e ela tem uma discussão específica sobre a relação da família com a escola. Mas a Ana Desago também é uma autora de referência nesse tópico, tá? Então, muito obrigada pela presença. Hoje eu estou feliz, com o coração quentinho, vendo tanta gente aqui até esse horário.
Estou muito feliz. E vou abrir espaço para outras pessoas falarem, claro, tá? Alexandre levantou a mão? Foi o Zé, eu acho. É Amaral. O Zé Amaral, perfeito. Zé? A gente pode, né, Raquel, abrir rapidinho para... Ah, foi engano dele. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, sei que a gente já está com avançada a hora, mas se tiver, a participação ela é extremamente legítima, né? Então, vou me permitir fazer mais um comentáriozinho. Rodrigo, a gente vai ter uma sessão no seminário chamada Conversa com Autores, que a gente vai dividir ensino de sociologia e pesquisas sociais sobre educação. Vão ser 2 sessões que vão acontecer ao mesmo tempo. A Joana, o Alexandre Fraga estão na organização dessa parte. Enfiei lá o Luiz Fernando também, não sei nem se ele está aqui, é um ponto que eu tenho que conversar com ele. Estou aqui, Raquel. Então, submeta o material de vocês para essa sessão, porque eu acho que tem coisa muito boa para a gente ouvir. A ideia que a gente teve não era lançamento de livro, é pegar publicações que aconteceram de 2020 para cá, aquele momento da pandemia, que foi mais difícil fazer troca para cá, para a gente conhecer o que foi publicado nesse período sobre a nossa área de Ciências Sociais e Educação. Então, a gente vai ter esse tempo aí, por favor. Ótimo. Venha com o seu trabalho, tá? Valeu. Tá. Eu queria fazer um comentário que eu esqueci na ocasião da minha apresentação, isso voltou em alguns momentos. Teve o lançamento do vídeo, do filme, do documentário sobre o Sociologia em Movimento. E está no nosso YouTube, no YouTube do LEPEX, o vídeo, né, do documentário. Então, quem quiser... Vamos fazer uma sessão. Wallace, nós vamos fazer uma sessão na UERJ. Estou vendo a melhor data, em maio, final de maio. E aí eu estou articulando com a Raquel uma sala lá da pós-graduação. Estamos vendo isso. Infelizmente, o tempo assim, do seminário não permite abrir, porque a gente tem outro colega aqui do nosso grupo, do GP Ciências Sociais e Educação, que fez um documentário relativo à pesquisa dele, que é o professor Davi. Podíamos ter uma sessão de vídeos, de documentários, mas, infelizmente, a gente está com o tempo muito apertado para as várias atividades, né? Mas a gente cria situações, sim, para haver essas apresentações, essas comunicações dos audiovisuais geridos, né, produzidos nesse contexto aí de grupo de pesquisa e laboratórios, tá? Eu só queria fazer um comentário, Wallace, que quando a gente procurou o pessoal, vocês do CAPES, para fazer essa junção, é porque me ocorria o seguinte, eu acho que a gente tem que juntar forças, né? Nós nos fortalecemos trabalhando juntos, e o GP Ciências Sociais e Educação virou um guarda-chuva importante para abraçar várias frentes de relação entre ciências sociais e educação. A gente tinha um laboratório no chamado LAEX, que tem até uma salinha lá no 9º andar até hoje, né? A gente está ampliando para o GP Ciências Sociais e Educação. E a gente fez algumas coisas ali naquela época, 2016, 2017, até o momento assim, não, por que ter 2 laboratórios com o mesmo escopo? Vamos juntar a força e fazer um trabalho coletivo, mas eu vejo assim, a potência do trabalho de vocês do CAP em relação ao laboratório, né? E eu espero que prospere muito sempre daqui para frente esse trabalho que a licenciatura nos demanda muito essa atenção, né? Não só a licenciatura, mas toda a formação de ensino superior pede esses envolvimentos, né? E vocês são professores muito acessíveis, muito fáceis, né, de dialogar, não intimidam, e isso é muito bom, né, para a relação com os estudantes, né? Então, eu dou os parabéns a todos vocês, o Wallace, o Rodrigo, o Monique, o Guilherme e o Afrânio, pelo empenho que vocês têm em abraçar os estudantes da licenciatura em Ciências Sociais como professores formadores. Muito obrigada. Esperamos que o nosso currículo seja
esteja em vigor o mais rápido possível, né? Que ele saia lá do DEP e vire inscrição de vestibular, né? Estamos precisando. O Alexandre Fraga levantou a mão. Eu vou ser bem rápido, porque já está pelo adiantado da hora. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Então, só então, cumprimentar os meus colegas, né, o público, parabenizar a Mariana e a Milena pelas apresentações, e assim, fazer um rápido comentário só sobre o trabalho da Mariana. Mariana, faz sentido sim você usar o currículo de 2012, porque só para este ano é que mudou. Então você não precisa ficar receosa de falar, parecendo que está um currículo muito antigo. Não, era o currículo válido na rede estadual do Rio de Janeiro até o ano passado, então é totalmente coerente que você utilize para a sua pesquisa. Uma outra questão é que me parece que, como a formação continuada faz falta, né? E é um debate que a gente, até nós mesmos, a UERJ, etc., na nossa área, né? Porque, de fato, as pessoas vão ficando cada vez, quanto mais anos fazem de profissão, mais anos elas se afastam da formação, né? E os temas vão mudando, né? Novas perspectivas aparecem, então é muito bom cursos de formação continuada que permitam que esses professores e professoras estejam sendo apresentados e discutindo novas temáticas, outras vertentes, outras perspectivas. Então é interessante, né? Acho que uma repercussão do seu trabalho é a gente pensar essa importância da formação continuada. E aí, só uma observação, se você for dar continuidade a essa pesquisa, em outro nível de pós-graduação, etc., é você talvez pensar também um pouco nessa divisão que se faz, que digamos, é mais didática, porque na realidade essas coisas se misturam, mas nos próprios livros didáticos, na sala de aula, a gente costuma trabalhar gênero, ora, uma perspectiva mais ligada a gênero e trabalho, e olha uma perspectiva mais de gênero e sexualidade. Então, é possível, por exemplo, um professor ou professora levarem gênero para a escola apenas ligado ao trabalho e não tocarem numa discussão mais de sexualidade, ou vice-versa, né? Então, também seria interessante você poder analisar exatamente a forma como o gênero aparece e por que o nó estaria com a sexualidade e não com o trabalho, imagina, é uma hipótese, ou talvez esses professores tenham te sinalizado isso, de que maneira gênero aparece, qual desses duas maneiras de gênero aparecer, que não são secundárias, as duas vão direto ao ponto, gênero é o ponto principal, mas pode ser que uma apareça, a outra não, dependendo dos receios e do controle que esse professor, essa professora tem desses conteúdos, né? É só isso, obrigado. Poxa, eu vou comentar o teu comentário, Alexandre. Eu adorei essa parte que você fala do foco na formação do professor, né? Quando eu cheguei na UERJ, nós sentamos na mesa, o Luiz Fernando, eu, Davi, Maria Cláudia, que o Pedro está no grupo trabalhando, para criar um curso de especialização semelhante ao que temos lá, Sociologia Urbana, para ensino de Sociologia. Por várias razões, a gente teve que... Uma delas é a falta de espaço, de sala, né, para a gente ministrar esse tipo de coisa. Mas, diante de uma equipe tão potente quanto essa, 5 professores de um lado, 4 do outro, uns tantos que a gente pode arregimentar na Faculdade de Educação, quem sabe a gente não consegue pensar futuramente em cursos de formação, e a característica desse curso de formação que nós estávamos imaginando, de especialização, seria em cima do conteúdo, porque a gente observou que tinha outras pegadas de especialização em outras unidades. Então, como é que o ICS poderia contribuir? Com a parte mais de renovação, essa palavra é horrível, reciclagem, né? Mais de atualização do conhecimento das ciências sociais, que tende a uma obsolescência de tempos em tempos, né? O que a gente ensina, até aquilo que a gente aprende em sala de aula no ensino superior é obsoleto em relação ao que as pesquisas estão mostrando. Então, todo conhecimento, quando é didatizado, seja do ensino superior, seja para a educação básica, ele já cai numa certa obsolescência. Então, daí temos, sim, que pensar em constante... E um professor seguro do conhecimento que ele está ministrando, dominando, que ele aprendeu,
é um professor de muita qualidade, faz muita diferença em sala de aula, né? E a gente vê que essa tensão que existe com um projeto de vida, um professor entrar numa sala de aula para dar uma disciplina dessa, porque ele não manja nada daquelas pegadas lá socioafetivas que o pessoal inventou que a gente tem que ensinar, né? Eu estou no meu grupo Pró-Docência discutindo isso com os estudantes, né? Que loucura é essa, falar de responsabilidade, de afeto, de comunicação não violenta. Gente, onde foi que eu aprendi isso para poder dominar uma aula com esses conteúdos? Então, a segurança do professor no chão que ele sabe, que ele pisa, é fundamental para uma qualidade de sala de aula. Uma das condições, né? Tem outras também. Posso só responder também? Que eu não falei, eu acho que eu pulei essa parte porque estava um pouco corrido, mas eu falo isso um pouco no trabalho, assim, sobre os professores que trabalham o gênero numa perspectiva voltada mais para as desigualdades, que tem alguns professores que eu entrevistei, e uma professora que trabalha, que eu acho que é a única que trabalha com relação à sexualidade também. E aí essa professora é justamente a que teve uma intervenção de um pai também. Então, talvez também seja porque ela estava trabalhando com sexualidade, não sei. Enfim, mas aí tem os professores que trabalham voltado para a questão da desigualdade, que trabalham de forma interseccional também, com classe e raça. E aí vai ter essa única professora que vai trabalhar gênero e sexualidade junto, assim. Mas, enfim, eu não tinha mencionado realmente aqui na apresentação. Maravilha, Mariana. Bom, mais algum comentário? Acho que encaminhamos para o encerramento, né, Raquel? Então já podemos agradecer a todas, a todos. Acho que a discussão foi bem rica, né? E semana que vem temos mais alguns bons trabalhos. Estamos aqui novamente. Então pode, acho que, encerrar a gravação, Raquel. Muito obrigada pela presença de vocês e persistência. Acho que o Roberto Mosca definiu muito bem. Estamos aqui, estamos vencendo uma série de questões, colocando isso aqui como algo importante, né? Então, muito obrigada a todas e todos. Maravilha. E que tchau, ótimo para todos e todas. Muito bom revê-los e conhecê-los. Agradecer a todos os debatedores que aceitaram prontamente participar, os apresentadores, as apresentadoras. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado Vocês pelo convite. deram um tom de sucesso da reunião. Até a próxima. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Abraço, gente. Parabéns, Mariana. Foi ótimo. Tchau. Raquel, acho que ainda está gravando. Ih, não parou, não. Eu corto depois. Eu aprendi a cortar isso, eu sei fazer. Eu quebro ela todinha em 3 partes para não ficar muito esticado. Aqui, parar a gravação. Quase 2 horas e meia.